passada quinta-feira estava quente, eu suei bastante. Umas 5 pessoas me trouxeram papel, Luiz, na guardanapo para secar a testa. O suor estava descendo no rosto. Mas quantos estão felizes nesta manhã? Digam, glória a Deus. É glória a Deus. Por isso nós estamos felizes, porque nós temos a alegria de poder estar na casa do Senhor. Me alegra também de ver aqui a Stephanie conosco, mais uma vez. Irmãos, eu falei para o Mateus, se você for para o Navy, você tem que trazer uma pessoa para ficar no seu lugar. Ele trouxe a prima dele. Seja bem-vinda. A Stephanie nós conhecemos há muito tempo, conhecemos seus pais, seu irmão, a irmã Mariluce, que esteve conosco muito tempo aqui, servindo ao Senhor, o Vicente, o Nicholas, esta família muito querida. Nós estamos felizes por tê-la aqui conosco. Meus queridos, vamos neste momento abrir nossas Bíblias. Quantos querem ouvir a palavra de Deus? Então Deus vai falar. Quando nós não queremos ouvir, Deus é gentleman, Ele não força. Mas quando nós abrimos o coração e temos um desejo de conhecer a sua palavra, não somente nós ouvimos, mas nós somos revelados. Sabe, a Bíblia não é mais um livro, não é um livro qualquer, é um livro que é a palavra de Deus. E como palavra de Deus, ela precisa ser revelada pelo seu autor, o seu escritor. E é o único livro cuja, não importa onde você estiver e você abrir, o autor vai estar do seu lado para te mostrar, para te ensinar. Qualquer dúvida, o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, o próprio Deus, está presente para te mostrar, para te revelar a sua palavra. Então, quando nós lemos a palavra do Senhor, nós pedimos ao Senhor, revela-nos a tua palavra, porque podemos ler algo e não entender. O que é que acontece muitas vezes quando nós não temos a sensibilidade à voz de Deus? Era muitas vezes, agora não tanto, né? Agora é text message, né, Meire? Mas antigamente escrevia uma carta. E uma carta não é uma frase, 2 frases. É uma carta, muitas páginas às vezes numa carta. E se enviava essa carta pelo correio, a irmã Eunice lembra disso, botava não estou chamando ela de velha, porque ela é quase da minha idade. É um pouco mais velha que eu. Mas, enfim, mandava a carta pelo correio, a carta chegava, a pessoa abria aquela carta, Jaqueline, e lia o conteúdo da carta. E se alegrava. Quando a pessoa conhece, e está um relacionamento de intimidade, ela entende o que a pessoa está dizendo. Não é assim? Mas se você lê a carta de uma pessoa que você não conhece, é muito fácil, senhor José, de não entender o que você está lendo. O que essa pessoa está dizendo com isso? E muitas vezes se ofendem, porque pensa que está falando uma coisa e está falando outra. Por isso a palavra de Deus, irmãos, quando nós a lemos, convém ter intimidade com o escritor, com aquele que enviou a carta. Por isso precisamos de pedir ao Espírito Santo, Senhor, revela-me esta palavra. Ajuda-me a entender. E quando nós conhecemos Deus, nós entendemos as suas escritas. O Espírito Santo também nos revela. E nesta manhã eu tenho certeza que o seu coração está sedento para ouvir uma palavra. E Deus vai falar. E que o Espírito Santo te revele esta palavra. Amém? Vamos ler então um texto da palavra do Senhor. A Alessandra leu aqui em Marcos, finalzinho, ali onde Jesus dá aquelas últimas coordenadas, né, as orientações aos discípulos. Mas eu vou ler Mateus, capítulo 28. Se você já estava abrindo em Marcos, abra agora em Mateus. Volta um. Mateus, capítulo 28, verso 16 ao verso 20. As últimas orientações de Jesus aos seus discípulos aqui na terra. Todos encontraram? Digam amém. Diz assim a palavra do Senhor. E os 11 discípulos partiram para a Galileia, para o monte que Jesus lhe tinha designado. E quando o viram, o adoraram. Mas alguns, o que diz a palavra? Duvidaram. E chegando-se a Jesus, falou-lhes, dizendo, é-me dado algum poder no céu e na terra? O que diz as suas escrituras, a Bíblia?
é-me dado todo o poder. É importante conhecer o que está dizendo aqui, saber. É-me dado todo, Jesus disse, é-me dado quanto? Todo o poder nos céus e na terra. Portanto, ide, ensinais a todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco, quantos dias? Todos os dias, até quando? A consumação dos séculos, e ele diz amém. Grandioso Deus, eterno Pai, nós estamos aqui reunidos na tua casa. Já louvamos o teu nome com os nossos lábios, com as nossas ofertas. Nós já te adoramos neste lugar. Senhor, estamos agora diante dessa palavra, esse texto, e pedimos a tua orientação. Como falamos aqui antes, o Senhor nos revela a tua palavra. Pai, eu quero pedir neste momento, toma minha vida em tuas mãos. Usa-me como instrumento para a glória, para o louvor do teu santo nome. Assim nós oramos a ti e tudo nós te entregamos em o nome de Jesus. Amém. Poderia sentar, glorificando ainda o nome do Senhor Jesus. O texto que nós lemos diz que Jesus reúne os discípulos no monte e começa a dar a eles uma ordem. Repita comigo, uma ordem. Jesus não convidou os discípulos para conversar qualquer coisa, não. Jesus havia sido morto e já ressurreto depois do terceiro dia, e agora ele se apresenta aos discípulos para dar uma ordem. Você está comigo? Para dar uma ordem. Então a missão que os discípulos recebem de Jesus era nada mais, nada menos do que uma ordem. Não foi um convite. Ao convite se faz duas coisas, ou você aceita ou você não aceita. Há uma ordem, você obedece. Primeiro porque ele tem autoridade. Ele diz que todo o poder lhe foi dado. Todo o poder. Não foi parte do poder. Não foi uma terça parte do poder. Foi todo o poder. Jesus está dizendo, todo o poder me é dado a mim. Portanto, ide e pregai o evangelho. Então, Jesus aqui dá uma ordem aos discípulos, eram apenas 11. Hoje faltam muitas pessoas aqui. Eu vou contar de verdade quem que está faltando para mim puxar a orelha amanhã. Está faltando muitas pessoas, mas nós temos mais de 11. Jesus tinha 11 naquele dia. 11 estavam reunidos e recebe uma ordem. Quantos querem obedecer esta ordem de Jesus? Levanta a mão, quero te conhecer. Obedecer a ordem do ide do Senhor. Os 11 ouviram aquela mensagem e o que eles fizeram? Foram para suas casas, esqueceram. Apesar que isso acontece sim, eles ficam meio desanimados. Mas a Bíblia vai dizer que esses homens depois foram revestidos de um poder tão maravilhoso, da presença de Deus, foram batizados com o Espírito Santo, e esses homens viraram como uma tocha acesa, por onde quer que eles passavam. O que se observa? Qual uma característica de uma tocha acesa? Ela é vista. O testemunho foi visto. Jesus mesmo havia dito a eles antes disso, que eles seriam conhecidos pelo amor com que eles amavam um ao outro. A igreja tem esta característica. Nós amamos uns aos outros. Por quê? Porque somos da mesma família. Jesus nos salvou. Nós não merecíamos estar aqui. Nós não podíamos nem passar na calçada onde está a porta da igreja, por causa dos nossos pecados. Mas aprove a Deus enviar o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele cresce não perecesse, mas tivesse vida eterna. A salvação veio a nós. Jesus está agora já cumprindo o seu ministério, e ele está passando o bastão. Eu não sei quem já viu nas Olimpíadas, tem aquela corrida, o track, como é que fala? É um especial, eles correm em uma equipe, e cada um faz a sua volta, e quando ela chega, a pessoa passa aquele bastão, e aquele que pega o bastão já está, como que ele está? Preparado. Ele não está sentado, ele não tem um copo de água na mão, ele não está calçando os tênis, não. Ele está tão preparado, irmã Rosilda, que ele já está na posição de partida. Até a posição desta pessoa é diferenciada. E quando chega perto desta pessoa que está trazendo o bastão, é bastão que fala? Bastão. Quando ela está trazendo o bastão, a pessoa que vai receber já começa a avançar e correr
buscando a mesma velocidade. Jesus chega agora e passa para os discípulos, aqueles 11 homens, o bastão. E a Bíblia vai dizer que esses homens foram todos grandes pregadores da palavra de Deus. Eles estiveram com Jesus, não tinha como ocultar. Veja que Pedro, ainda antes de falar, antes de pregar, alguém já percebia, você era um deles. Alguma coisa entregava a Pedro, apesar dele negar 3 vezes, mas depois que ele entendeu de verdade, se converteu de verdade, esse Pedro virou uma tocha acesa. Ele vai pregar a palavra de Deus e quase 3.000 almas se convertem. Imagina uma pregação assim. Quem dera eu pregasse como Pedro. 3.000 almas se convertem a esse Jesus. Mostra-se que esta pessoa estava preparada. Quando Jesus trazia o bastão, ele estava preparado para receber o bastão. E a Bíblia diz que esse homem agora, ele vira uma tocha acesa. Onde ele passava, ele pregava o evangelho. Nada podia impedir Pedro. Os açoites da religião, da igreja da época, a religião, não puderam impedi-lo. Nada impedia a Pedro e a João de pregar a palavra de Deus. Nada e ninguém, nem a morte. Tanto é que a palavra de Deus diz que quando Pedro foi morrer, quando ele estava ali para ser crucificado, ele diz, crucifique-me, mas de cabeça para baixo, pois não sou digno de morrer como o meu mestre morreu. Fala de uma pessoa esclarecida. Fala de uma pessoa, eu não tenho o costume de beber água assim, mas tem uma coisa me incomodando. Pedro estava esclarecido, ele sabia da sua missão. E qual é a mensagem que eu quero passar para você hoje? Entenda a sua missão. Conheça a sua missão. Eu vou falar alguns pontos aqui principais para esta missão. Onde essa missão está fundada. As 3 engrenagens principais de missões. Primeira delas, a autoridade. Repita comigo, a autoridade. Jesus disse que ele recebeu todo o poder no céu e na terra. Poder fala de autoridade. Muitas vezes nós esquecemos que Deus tem toda a autoridade. Ele não tem parte, ele não tem um pouco e nem muita. Ele tem toda. Você repetiu 3 vezes comigo. Ele tem toda a autoridade. Desde o início, quando Adão peca, pastor Edson. O pecado de Adão e de Eva não foi quando comeram do fruto, mas foi quando questionaram a autoridade de Deus. Quando eles pensaram que aquilo seria o correto. Muitas vezes em nossas vidas, nós colocamos a autoridade de Deus do lado e começamos a exercer uma autoridade própria. E aí é onde está o perigo, irmã Zelinda. Quando nós começamos a exercer uma autoridade própria, que é contrária àquilo que Deus já estabeleceu. Do fruto que estava no meio do jardim, não se comia. Não se coma, não coma desse fruto. Mas Adão, no seu coração, antes ainda de comer do fruto, ele se converteu, se convenceu daquilo que ele estava fazendo era o correto. Adão estava ciente dos seus atos, por isso ele pecou. Eva da mesma maneira. Eles comeram, eles quebraram aquilo que era autoridade. E Deus, e a eles somente, é dado toda a autoridade. É um atributo de Deus. A onipotência, a onisciência, a onipresença, a autoridade é Deus. E Deus estabelece. Agora Jesus está dizendo, ide por todo mundo, mas antes de ele dizer ide por todo mundo, ele diz uma palavra interessante, todo o poder, toda a autoridade é minha, nos céus e na terra. Portanto, ide. Talvez os discípulos podiam dizer, e que tem a ver com isso? Se a autoridade é sua, o senhor tem que ir. Não. Quando Jesus dá a ordem aos discípulos, eles estão indo agora debaixo da autoridade de Deus. É debaixo desta autoridade de Deus que eu lhe falo nesta manhã. É debaixo dessa autoridade de Deus que nós cantamos a Ele. É debaixo desta autoridade, em conformidade com a autoridade de Deus, que nós oferecemos este culto a Ele. Quando você vem à igreja, você vem cultuar um Deus que estabeleceu ordem já. Muitas vezes queremos ser criativos, brincar com coisas que, na verdade, não se deve brincar. A honra é de Deus, a glória é de Deus e não é para outro. A autoridade é de Deus e nós, como servos dele,
vivemos uma vida debaixo da sua autoridade. Nós pregamos a palavra, a missão ela é feita na autoridade. É o principal engrenagem, podemos dizer assim, das 3 engrenagens que eu quero falar hoje. É de onde vem a autoridade. Porque a segunda seria o ide. Mas e em nome de quem? Você lembra quando Moisés fala com Deus e Deus fala com Moisés? Uma pergunta muito legítima que Moisés faz. Se me perguntarem quem me enviou, em outras palavras, qual é a autoridade que me envia? Moisés pergunta a Deus e Deus diz, o eu sou te enviou. A autoridade de Deus estava com Moisés. Nós não temos dúvida disso. Esta mesma autoridade estava com Jesus. E ele delega a autoridade. Ele nos dá a nós. E nós temos a autoridade no nome de Jesus. Não sei se você já percebeu, imagino que você é um bom cristão, sabe disso, que toda oração, ela só vai ser aceita, ouvida por Deus, se ela for em nome de Jesus. Por isso que nós terminamos a nossa oração em nome de Jesus. Pedimos, agradecemos, aí depois no finalzinho dizemos em nome daquele que tem autoridade. Em nome de Jesus. Então a autoridade é principal. Sem autoridade não há mensagem, sem autoridade não há milagre, sem autoridade não há aproximação de Deus, sem autoridade de Deus não há comunhão com Deus. E falar o quê? Qual é a autoridade que te envia? Nós somos o quê? Embaixadores, a Bíblia nos diz. Paulo vai dizer que nós somos embaixadores de Cristo, representantes de Cristo. E aí muitas vezes nós não entendemos o peso que há nesta palavra. Ser embaixador é representar. Ser embaixador é quase que deixar as suas ideias. O embaixador ele não é chamado para expressar o seu pensamento. Ele não é convidado para falar as suas ideias. Não, ele é chamado, ele é convocado para trazer a ideia daquele que o enviou, para comunicar a mensagem não do seu próprio raciocínio, mas do raciocínio daquele que o enviou. Agora você como mensageiro, como porta-voz, como embaixador de Cristo, não vivo mais eu, disse Paulo, mas é Cristo que vive em mim. Eu sou embaixador de Cristo, diz Paulo, e nós como embaixadores precisamos representar a Cristo da maneira que Ele é. Não do nosso pensar, não do meu raciocínio, não daquilo que eu fui enviado a fazer. E como embaixadores de Cristo, nós temos um compromisso, um trabalho a fazer. O embaixador, quando ele é enviado para uma nação, ele está ali para representar a sua nação, ao seu presidente, e para comunicar aquilo que o seu líder lhe ordena. Da mesma maneira, nós, como embaixadores de Cristo, estamos debaixo da sua autoridade. Ele exerce autoridade sobre nossas vidas. E nós recebemos a autoridade de pregar em seu nome, de orar em seu nome, de expulsar demônios em seu nome, de curar enfermos em seu nome. Tudo isso nos foi dado por causa da autoridade que está sobre as nossas vidas. Nós precisamos entender isso. Veja bem a autoridade de Jesus. Muitas vezes pensamos autoridade. Eu tenho autoridade na minha casa, eu sou um chefe de família, eu sou um pai, tenho um pouco de autoridade. Nada comparado, irmão. Quando se fala de autoridade de Deus, é o poder em ação, irmãos. A autoridade de Deus é dar ordem para que haja luz e houve luz. Para que haja firmamento da terra e assim foi. Deus trouxe a existência no poder e na autoridade que Ele tem. Ele deu ordem às coisas e as coisas tornaram-se aparecer a existência. Vieram à existência com o poder e a autoridade que há no seu nome. Então Jesus, Ele possui essa autoridade. Vocês vão lembrar bem daquele episódio quando o gadareno, aquele homem endemoniado, que ele vivia no sepulcro se açoitando, a cidade tinha pavor deste homem. Eu imagino que todo cidadão daquela cidade tinha temores. E se esse homem desperta e vem aqui na nossa casa? Podia ser o pensamento de algumas famílias.
E se esse endemoniado que nem correntes podem atá-lo, nada segura ele. Se esse homem chega aqui e entra nessa casa onde nós moramos, eu imagino que aquilo era um temor da cidade. Mas você sabe de uma coisa? O temor daqueles demônios que oprimiam o gadareno, maior temor daqueles demônios era Jesus, a autoridade de Jesus. Tanto que quando Jesus aparece em cena, a Bíblia diz que ele se prostra. E ele começa a pedir para ele não ser tormentado naquele instante. Ele tinha temores de Jesus. Jesus dá uma ordem, todos conhecem a história, e aqueles demônios saem, vai para os porcos se precipitam. Para você ver que a autoridade de Jesus está acima. Aquele que aterrorizava a cidade era aterrorizado pelo nome de Jesus. O mesmo Jesus que está aqui neste dia para operar na sua vida, para te abençoar, para suprir a sua necessidade, para te guardar. O mesmo Jesus que está em nós, que habita em nós. Então, quando nós passamos no mundo onde há legiões de demônios, irmãos, nós nos deparamos muitas vezes, ou melhor, nos encontramos com pessoas possuídas por demônios. Pessoas que estão lutando para ser livres, porque não são felizes. E nós temos o quê? A autoridade. Nos foi dada autoridade para expulsar demônios, para orar pelos enfermos. Quantas pessoas tirando as suas próprias vidas. Quantas pessoas desanimadas em suas casas não conseguem sair do seu quarto. Profunda depressão. Porque lhe falta o mais importante. Todo ser humano sem Jesus, ele tem um vácuo, um buraco dentro do seu coração do tamanho de Deus. O puzzle não está completo. Lembra, eu falei uma vez aqui que é como se fosse um quebra-cabeça. E aí você, terminando o quebra-cabeça, percebe que falta uma peça. E o quebra-cabeça ele não se completa, ele está incompleto. Se você desistir, ficou incompleto. Não concluiu. Porque lhe falta uma peça. Aquela peça torna-se a mais importante agora de todas aquelas peças. Na vida de muitas pessoas, o que está faltando é Deus. O homem não foi feito para viver longe de Deus. O homem não foi criado para estar distante de Deus. Isso foi consequência do pecado. E cada ser humano precisa de encontrar-se com Deus. E Jesus vai dizer que somente através dele. Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Os islâmicos tentam através da lei, guardando sua lei. E tantas outras religiões buscando em seus deuses, em suas maneiras ou pelas obras. Mas nós sabemos que não são as obras que nos salvam, mas o sangue de Cristo que foi derramado na cruz do Calvário, que nos purificou e saciou a sede de justiça de Deus Pai. E por isso somos aceitos. Não são méritos nossos, mas méritos de Cristo. Ao simples confessá-lo, nós recebemos a salvação. E esta é a novidade, é o evangelho que precisa ser pregado. Irmãos, no final dos dias de muitas pessoas, quando partirem, muitos poderão dizer, eu não quis. Eu ouvi falar desse evangelho, eu conheci a igreja, a minha família era da igreja, o meu pai era pastor, o meu irmão era obreiro, mas eu mesmo rejeitei Jesus, eu não quis. Mas eu quero dizer para você, existem muitas pessoas que não tiveram o seu encontro com Jesus porque nunca se deparou com a autoridade de Deus que está em nós. Não viram Jesus porque nós não estamos pregando a palavra de Deus. E eu quero agora falar da segunda engrenagem essa. Eu não sei se você já viu a engrenagem. Eu chamei o pastor Paulo antes dele de vir aqui. Ele estava saindo. Eu falei sobre a engrenagem. Eu queria usar isso como ilustração, Paulo. Cabe. Ele falou, cabe perfeitamente, ele disse. Uma engrenagem são aquelas peças de dentadas que ela entram uma na outra e ela tem que trabalhar em harmonia. Qualquer um afrouxamento, uma diferençazinha, destrói, quebra tudo, não funciona. Então, uma engrenagem, para ela funcionar, ela está bem regulada, não é assim, Edmene? Bem no ponto. Milímetro, de quase um fio de cabelo seria algo estrondoso.
ela tem que estar bem em harmonia. E a missão, as 3 engrenagens, a primeira delas é a autoridade, que eu falei um pouco aqui, que é de Deus. Jesus é a autoridade. Jesus é o poder que nós ministramos. A segunda peça desta engrenagem de 3 é o id. Veja que a primeira cabe a Deus. A autoridade é dele, não cabe a mim, não concerne a mim, mas concerne a ele apenas. Mas a segunda já estou sendo envolvido, e você também, que é o id. Jesus disse para os discípulos: ide por todo mundo e pregai o evangelho. Porque se você tem a autoridade, você tem a mensagem dentro de uma caixa fechada, dentro de uma gaveta, não vai surtir efeito. O power chega até na tomada, não é assim? Enquanto não estiver ligado, não tem power. O power está distanciado, está separado. O poder é Deus. Jesus é a autoridade. E nós somos aquela tomada, precisamos estar conectada para receber de Deus a autoridade e agora ir e anunciar a palavra de Deus. O id cabe a mim, cabe a você. E essa é a parte mais difícil. Pessoas se disponibilizar, acho que é assim que fala, se disponibilizar a servir a Deus, a ser obediente àquela ordem. Lembra que não foi um convite, foi uma ordem que Jesus deu aos seus discípulos? Graças a Deus que eles atenderam. Graças a Deus que eles eram mais animados do que muitos de nós. Graças a Deus que eles eram muito mais sensíveis do que muitos de nós. Porque eles receberam a ordem, eles a efetuaram, eles foram e pregaram. Eles foram obedecendo o id e pregaram o evangelho. E milhares de pessoas, inclusive nós, somos frutos desse trabalho de Pedro, de João, dos discípulos. Eles pregaram a palavra de Deus. Eles foram ao campo para pregar, anunciando assim a boa nova de salvação. Porque eles receberam do alto o quê? Poder. O escritor aos Atos dos Apóstolos, capítulo 1, verso 8, diz: e recebereis poder, ou em outras versões, virtude, descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunha tanto em Jerusalém, e em toda a Judéia, e Samaria, e até os confins da terra, até Fairview. Tudo começou ali. Quando muitos diziam: acabou, o mestre morreu, já não tem mais jeito, desistimos agora, porque o mestre, o nosso líder principal, já não está. Na verdade, não era o fim, mas era apenas o começo. A igreja estava nascendo, e a igreja caiu na mão desses homens que ainda limitados, cheios de falha. A Alessandra teve revelação, irmãos. Foi revelada. Apesar das falhas de Pedro, já pensou? Já pensou? Eu vi uma ilustração um dia, pastor Edson, em que a pessoa falou que ele fez uma ilustração do plano da salvação, né? Que Jesus chega no céu, e a festa no céu, depois de ser ressurreto. Aí os anjos, como foi? Foi assim, o sofrimento e tudo. E como foi a missão? E como ficou a missão? Aí eu falei, eu confiei a esses. Aí disse que os anjos sacudiram a cabeça assim, esses? Né? E Jesus disse, esses mesmos. Foi dado a homens simples, pescadores, homens indoutos, iletrados, homens que tinham as suas limitações. Pedro cheio de medo, Pedro mentindo, não conhecer Jesus, 3 vezes nega Jesus. Aí imagino que o anjo olhou e falou assim, é isso que você deixou lá? Como é que vai? Acabou tudo então, né? Porque na verdade, depois que Jesus morre, ele é crucificado, os discípulos, ou melhor, quando ele é pego, né? Os discípulos, cada um foi para o seu canto. Parecia que estava dando tudo errado. Talvez o anjo olhando isso no céu disse, deu tudo errado, Paulo. Deu tudo errado. Esses homens covardes. Mas eles não sabiam que Atos 1:8 se cumpriria na vida desses homens. Foram revestidos de poder do alto. O Pedro mentiroso já não mente mais. O Pedro medroso agora está enfrentando centurião. Agora esse Pedro que estava cheio de temor e negou Jesus, está dizendo, olha,
Convém o quê? Obedecer aos homens e desobedecer a Deus, quando ele era proibido de pregar o evangelho. E diz, como não falar daquilo que ouvimos e vimos? E sofreram, foram presos, açoitados. Tudo por causa da convicção. Tudo por causa de uma convicção. E por isso eles foram. Por isso almas se renderam. Por isso a igreja marchava, a igreja crescia. A igreja primitiva é um exemplo a seguir. Então, essa segunda engrenagem é a nossa obediência. Repita comigo, obediência. Jesus começou com 11, aqui temos 30, 40, eu não sei quantos, mas muito mais de 11. Obediência. A mesma ordem que Jesus deu aos 11, ele dá a você hoje. A você ele dá ordens hoje, ele não te convida. É compromisso, é responsabilidade nossa. Porque se nós entendemos como era a nossa vida, ou melhor, onde estávamos, perdidos sem Deus, e pela misericórdia, a graça, o favor imerecido, fomos alcançados, eu imagino que depois de ser alcançada, a primeira pergunta devemos fazer a Deus é, o que queres que eu faça então? Como retribuir este favor? Seria o mais correto. Aí está, Jesus disse, ide por todo mundo, por todas as nações, pregando e anunciando as boas novas de salvação. É responsabilidade minha. Fala com você assim, faz assim no seu peito, assim, ó. Eu sou responsável por missões. Missões é a minha responsabilidade. Vamos ver se assim, uma forma funciona, a outra funciona. É nossa responsabilidade. É nosso dever. Vou dizer algo mais. É nossa dívida. Quando Deus está falando na autoridade que é dada, lembra que eu falei que Adão peca, não apenas quando ele morde, mas quando no seu coração ele coloca em jogo a autoridade que foi. A autoridade foi simples, direta, não coma. No momento que ele colocou na mente que ele podia comer, estava o seu pecado. Então, ele colocou a sua autoridade como acima, porque todos nós temos autoridade. O livre-arbítrio nosso é uma autoridade. Deus não impediu Adão de fazer o que ele estava errado, porque ele tinha autoridade para fazer o que fez. Deus havia dado a ele esse direito. Mas quando nossas autoridades, nosso direito, eles estão contrários à autoridade de Deus, é aí onde está o problema. Isso chama-se pecado. E Adão pecou. E a Bíblia diz que todos que nasceram do homem, nasceram em pecado, debaixo do pecado. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Quantos pecaram? Todos pecaram. Mas da mesma maneira que a Bíblia diz que por um entrou o pecado no mundo, Jesus, o justo, veio a este mundo sem pecar, para pagar a dívida dos pecadores. E da mesma maneira, nós somos livres do pecado por um homem, o segundo Adão. Nós que estamos no caminho, precisamos obedecer. Nós que reconhecemos o primeiro ponto mencionado aqui, a primeira engrenagem, a autoridade é de Deus. Nós precisamos então ser obedientes. E temos que ir e pregar. Aonde eu ir? Aonde? Fora dessas portas já está. A missão sua começa fora dessas portas. Na sua casa, no trabalho, ou não tem pessoas aflitas à sua volta, sem Jesus, sem respostas. Irmãos, um homem que não tem Deus no coração, não conhece a Deus, ele está perdido. Ele não tem respostas. A terceira e última engrenagem, dessas 3 engrenagens que eu fiz menção aqui hoje, é pregar a palavra de Deus. Pessoa se dispor a ir é uma coisa. Mas se você recebe a autoridade nesta mão, no coração decide, eu vou. Mas com esta mão você não entregar a mensagem, não pregar a mensagem, há uma interrupção. É como aquele corredor da atleta com o bastão, e acontece muitas vezes quando na troca do bastão, na passada do bastão, ele cai no chão. E aí
todo aquele tempo ganho, aquela corrida recorde do primeiro, do segundo, do terceiro, quando o bastão cai lá na frente, atrapalha todo o plano. Estraga todo o plano. E o que nós menos podemos ter hoje como igreja é a queda do bastão. O que nunca, jamais pode acontecer é que alguns de nós podemos deixar cair o bastão e não dar continuação àquilo que foi feito há milênios atrás, há 2000 anos. Muitas vezes nós não pensamos, mas para que você estivesse aqui hoje, alguém pregou a palavra. Eu não sei se foi o pastor na igreja naquele dia, ou se foi o missionário que visitou a igreja, ou se foi alguém que bateu na porta da sua casa com um panfleto, ou que foi a sua própria curiosidade em você abrindo a palavra de Deus e entendendo alguma coisa, alguém fez para que você estivesse aqui hoje. Essa é a missão. Essa é a missão. E nós somos todos chamados a essa missão. Eu sei que alguns cantam, outros tocam instrumentos, são usados, outros pregam. Cada um tem um dom, mas todos temos um dom em comum, um chamado em comum. E esse chamado é: ide por todo mundo, pregai o evangelho que salva. Pregai o evangelho que liberta, que transforma, que cura. Nós temos que fazer isso. Pregar a palavra, comunicar verbalmente. Você pensa que a pregação é uma vez na quinta-feira, na sexta-feira, no domingo, quando nós nos reunimos? Não, precisa ser todos os dias, a todo momento. A igreja primitiva, você pensa que ela crescia no púlpito? Não, era de porta em porta. Era de coração a coração. As pessoas se encontravam e porque elas estavam tão animadas, tão avivadas, que ela não conseguia se conter. Você não sabe o que aconteceu na minha igreja ontem. O que aconteceu? Foi um pastor lá e pregou, e o fogo desceu. Foi uma mensagem que veio do céu. Recebi aquela mensagem, eu entreguei minha vida a Jesus. Uma pessoa avivada. Jesus chama os discípulos para estarem avivados. Olha que ele diz, que a Bíblia, a palavra do Senhor nos diz que viria do alto o que é poder. Dínamo no original. E essas pessoas seriam revestidas desse poder. E seriam agora testemunhas, porque até então não tinha boas testemunhas. Lembra que Pedro não tinha como testemunhar, testificar, que ele nem conhecia Jesus. Mas nós precisamos pregar. Pastor, mas eu não sei pregar. Você é salvo. Você tem Jesus no coração? Conta o seu testemunho. Como era a sua vida sem Jesus? Aquela ausência de Deus. Você lembra disso? Eu lembro, não tem como não lembrar. Aquele vazio. Eu saía de manhã cedo para o trabalho e voltava do trabalho. E tinha algo que faltava. Faltava tudo, na verdade. Faltava Deus na minha vida. Nenhuma religião pode te dar Deus. Religião é aquilo que você faz para tentar apresentar-se a Deus. Mas quando nós estamos em Jesus, nós não temos uma religião, nós temos comunhão. A palavra do Senhor diz que nós somos mais criaturas, ou melhor, apenas criaturas, meras criaturas, mas somos filhos de Deus por adoção. Eu imagino que todo mundo aqui, não sei, nem todo mundo é pai, nem mãe, mas todo mundo foi filho, é filho. E você lembra a liberdade que você tinha de entrar e sair na casa do pai? Você lembra a liberdade que você tinha de abraçar o pai? Eu todo dia acordo de manhã cedo, dou um abraço, um beijo, meu pai estava do meu lado. Alegria que no meu coração de eu poder estar do lado dele e abraçá-lo. Isso é o natural, o normal. Mas nós não éramos filhos, então não tínhamos esse acesso. Nós não podíamos chegar a Deus. Mas em Jesus, nós estamos na presença de Deus. A palavra do Senhor nos diz que nós que estávamos longe, hoje estamos perto. Nós que não tínhamos nada para com Deus, quando Deus olhava para mim, quando Deus olhava para o Mazen, o que ele via primeiro era o meu pecado que estava de frente. Mas hoje, quando ele olha para mim, Stephanie,
ele vê uma pessoa que ainda falho, mas que foi redimido no sangue do Cordeiro. Uma pessoa que foi lavada no sangue. Jesus pagou o preço da minha dívida. Ele me vê uma pessoa justificada diante dos seus olhos. Isso não quer dizer que nós não vamos errar. Certamente. Eu errei antes de chegar aqui na igreja, certamente. E errei várias vezes ontem. Todos nós pecamos porque está na nossa natureza. Mas Deus, na sua onisciência, Ele sabe. Ele não vai esperar que você seja perfeito. Não houve perfeito a não ser Jesus. E Ele foi perfeito. E pagou um preço pela minha imperfeição. Ele tomou o seu lugar, o meu lugar naquela cruz. Entregou-se a si mesmo. Morreu a morte de cruz. Fez-se maldito por nós. Fez-se pecado por nós. Tomando a nossa cruz. E este é o Evangelho. O seu testemunho vai ser sempre será a sua melhor ministração. Não foge muito longe do seu testemunho. Talvez você pode pegar muitos textos bíblicos, mas sempre lembrando aquilo que Deus fez na sua vida. Pregar alguma coisa que você ouviu de alguém é uma coisa, mas pregar aquilo que você experimentou nessa carne é outra coisa completamente diferente. Jesus quer usar cada um de nós. Os missionários no campo, eles obedeceram, eles receberam a autoridade de Deus, através de Jesus. Eles receberam a ordem de Cristo e obedeceram indo e pregam a palavra de Deus. Se nós também formos sensíveis à voz do Espírito Santo, nesse dia, você também vai ir aonde, pastor? No trabalho, na escola, aonde Deus te colocar. Aonde você vai ouvir? Pessoas vão vir a você. Veja que Deus promove todo o plano. Na verdade, o primeiro interessado em salvar vidas é Deus. Você pode ter um coração de ganhar almas, você quer ganhar almas, mas você nunca vai estar mais interessado nesta obra do que o próprio Deus. Então seja sensível à voz do Espírito Santo. Deixa Ele te guiar. Deixa Ele te usar. Seja obediente apenas. Vai. Eu já vi pessoas dizendo, hoje mesmo, eu estava ouvindo um rapaz que eu ouço de vez em quando, e ele disse, ele estava no aeroporto, no avião, e antes do avião decolar, uma pessoa veio correndo e se ajoelhou e disse, ora por mim. Não conhecia a pessoa. Eu entendo que Deus promove situações. No trabalho alguém vai dizer, olha, eu estou com uma dor, eu não sei o que é, o médico não sabe o que é. O bom discípulo vai dizer, espera aí, eu conheço o médico dos médicos, eu conheço um que pode te curar. Você crê em Deus? Creio. Você aceita eu orar por você? Começa por aí. Eu imagino que a igreja primitiva cresceu por causa dessa atitude dos discípulos. Eles anunciavam o Evangelho e pregavam o Evangelho, operavam, curavam as pessoas quando chegavam enfermos. A Bíblia chega a dizer que a sombra de Pedro curava as pessoas. Eles pegaram o bastão e continuaram a corrida. Aonde caiu o seu bastão? Quem sabe ainda há tempo de você pegar esse bastão hoje e dar continuação a esta corrida. Vamos colocar de pé? Quem sabe hoje é o dia em que você vai pegar de volta aquele bastão que quando ele foi passado, você descuidou e ele caiu. Quem sabe você perdeu alguns minutos que podem ser recuperados hoje. Quem sabe você hoje sai dessas portas um verdadeiro missionário. Convocado você foi. Quem sabe hoje você se anima a reassumir esta responsabilidade. Tomar novamente o bastão e dizer, Senhor, conte comigo, eu vou dar continuação a esta corrida. Se depender de mim, nós vamos atravessar a linha final.
Se depender de mim, eu vou continuar, eu vou dar o meu melhor para dar continuação. Veja, a obra começa com Jesus se entregando a si mesmo, morrendo, dando na hora direito de sermos feitos filhos de Deus. Os discípulos pegam ali onde Jesus deixa e começa Pedro a pregar, 3.000 almas se convertem, depois outras 1.000 almas, quantas 1.000 almas se converteram? Tantas pessoas se converteram e a igreja foi crescendo, crescendo, crescendo. Mas há momentos na história da humanidade onde o bastão caiu na vida de alguém. Talvez hoje você está dizendo, eu, pastor, deixei cair. Eu estou cercado de pessoas que não têm paz, pessoas necessitadas de Jesus, mas porque eu já nem tenho bastão, nem sei aonde ficou. Eu não consigo dar continuação, eu não consigo falar de Jesus, mas em nome de Jesus, nesta manhã ainda, você vai reassumir essa responsabilidade. Você vai reassumir a responsabilidade que não foi convite, lembra bem? Foi uma ordem. Hoje é o dia de você tomar de volta a responsabilidade. Eu quero que você curva a sua frente. Eu podia muito bem chamar você aqui à frente para orar com você. Mas eu só vou pedir que você curva a sua frente. Eu penso que a palavra de Deus já falou ao seu coração. Eu penso que Deus está cobrando você como Ele cobrou a mim. Quando eu ministro uma palavra aqui na frente, é porque Deus falou ao meu coração. Para eu subir com uma palavra para ministrar a igreja, Deus fala comigo primeiro. Então eu estou ouvindo essa palavra 2 vezes, 3 vezes. Você que no coração recebeu a palavra, você entende que a autoridade está em Deus. Ela não é nossa, ela nos foi dada como um empréstimo. Ela nos foi emprestada. Na verdade, a autoridade é de Cristo. Mas o ide cabe a mim. Pregar cabe a mim. Essas duas partes. O poder já está. A autoridade já foi dada. Agora quer você tornar-se esta pessoa missionária? Curva a sua fronte. Senhor meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, é que nós oramos a Ti. Senhor, a Tua palavra falou aos nossos corações e nos constrange, Senhor. Nós que tanto recebemos do Senhor, nós que recebemos a maior salvação, o maior presente, estamos aqui com o nosso coração aberto, Senhor, recebendo esta palavra e obedecendo agora, a partir de hoje, Senhor, esse chamado, esta ordem do Senhor. Não permita que sejamos negligentes, Senhor. Ajuda-nos a ser obedientes, Senhor, à Tua palavra. Aviva os nossos corações, desperta os que dormem, Senhor. Tira-nos do comodismo, Senhor. Tantas almas perecendo sem conhecer a Ti, sem salvação. Que se partirem hoje será lançada no inferno, Senhor, mas nós que conhecemos a palavra, somos ordenados, ó Deus, a pregar esta palavra, Senhor. Usa-nos como instrumento para a glória do Teu nome. Leva-nos aos perdidos. Ajuda-nos a anunciar esta mensagem de salvação a este mundo perdido, Senhor. Usa-nos nos trabalhos, nossos trabalhos, com os nossos colegas de trabalho. Usa-nos, ó Deus, nas escolas onde estudamos, no lar onde moramos, nossos familiares, que alguns não são salvos, não têm conhecimento do caminho. Que o Senhor possa, neste dia, despertar os corações. Que nós possamos estar avivados, Senhor. E sair por essas portas pregando o Teu Evangelho a todo instante. Reconhecendo, Senhor, que é o Senhor quem salva, é o Senhor que liberta, é o Senhor que transforma. Mas o ide pertence a mim, cabe a esta igreja. O pregar a mensagem cabe a mim, cabe a meus irmãos, cabe a esta igreja. Nós precisamos, Deus, entender que nós somos chamados para isso. Abençoa Teus filhos que aqui estão. Tira toda a timidez, todo o medo, Senhor.
Dê ousadia, Senhor, a teus filhos para falar do teu grande amor, para pregar a tua palavra. Assim nós oramos a ti, Pai, e te damos graças em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Toma assento, igreja.